Loucura e obsessão. Capítulo 9. Novas luzes para a razão. Na sala reservada ao culto geral, agora encerrado para os companheiros encarnados, foram arrumadas cadeiras em frente a uma mesa para 4 pessoas. A diretora espiritual aproximou-se do móvel e convidou-nos, ao Dr. Bezerra e a mim, e a um senhor de pouco mais de 70 anos, de aspecto venerando, que foi nominalmente designado como Felinto. Sentamo-nos, e ela pediu ao respeitado Dr. Bezerra que proferisse uma oração introdutória, mediante a qual se iniciaram as novas atividades. Sem fazer-se esperar, o mentor, com voz calma e cristalina, exorou proteção de Deus, rogando aos prepostos espirituais que nos viessem auxílio, amparando-nos com a claridade mental e a sabedoria para os fins necessários durante aquela reunião. Terminada a prece, singela e profunda, sem as preocupações da forma, a irmã emerenciana expôs em breves palavras. Como de hábito, quando encerrado o atendimento aos que vêm à consulta, fazem-se necessárias algumas providências como prosseguimento ao primeiro serviço prestado. Não desconhecemos que, nos casos de obsessão e vampirização espiritual, estamos lidando com personalidades desencarnadas, psicopatas e portadoras de alta dose de insensibilidade emocional, que as tornam perversas e inclementes. Hoje teremos, como de outras vezes, que destacar alguns voluntários do nosso grupo de trabalho socorrista para dar assistência àqueles que nos parecem mais vulneráveis às agressões dos seus exploradores psíquicos. Desse modo, requisitamos ajuda para Carlos, Lício e Aderson, que prosseguirão recebendo-a no esforço que empreenderão em favor da sua própria saúde. Todos sabemos que, reconhecendo-se descobertos, os agressores investem com súbita irrupção de violência, num tentame final de desforço ou como medida de apavoramento, impedindo que os pacientes retornem ao socorro de que necessitam. Meu Deus, pensei emocionado. A argúcia de Dona Emerenciana era superior ao que eu imaginara, porquanto, além da terapia curadora, não descuidara das providências preventivas, numa atitude de grande sabedoria. Mas não me pude alongar em reflexões, porque ela prosseguiu. Agradecerei que me informem a respeito de qualquer ocorrência que pareça anormal ou inusitada em relação aos nossos irmãos, que a partir de agora passam a ser pupilos da nossa afetividade, sem desrespeito aos códigos legais que os surpreenderam, exigindo-lhes a regularização das suas infrações. A função dos assistentes que os devem acompanhar é de vigilantes, sem que tomem quaisquer providências precipitadas em seu favor. Devem inspirar-lhes alento e coragem, bom humor e pensamentos superiores, de modo que possam romper as ligações com os adversários aos quais se acostumaram. Nomeando 6 assistentes que se postavam na primeira fila, destacou respectivamente 2 a 2 para cada necessitado. Pude observar que se tratava de bons espíritos, de mediana capacidade, igualmente vinculados às práticas da casa, exteriorizando grande bondade e interesse vivo pelo trabalho para o qual haviam sido designados. A ação do bem naquele núcleo era contínua, sem margem para a ociosidade perigosa. Muitos cooperadores espirituais se exercitavam no trabalho da solidariedade, adquirindo os valores positivos que os elevariam, liberando-os da canga dos instintos primários. Essa luta é de todo momento que deve ser empreendida com o esforço contínuo de autossuperação e de dedicação ao próximo.
A estrada da redenção começa na primeira chispa que ilumina a ignorância de cada ser e prossegue na oportunidade de estendê-la ao próximo menos esclarecido que se encontra ao lado. Nesse instante, a mensageira tornou a falar. A nossa casa prossegue sendo a escola-oficina de educação e ação para todos nós. Aqui, descobrimos a necessidade de crescimento e de libertação dos costumes primitivos, exercitando novos hábitos evolutivos com vistas ao futuro feliz. Jesus nos ensinou que Deus é Espírito e, como Espírito, devemos adorá-lo. Apesar de a libertação ser fenômeno de conquista demorada em razão dos muitos milênios em que nos temos retido no primarismo, já nos é possível compreender que muitas das práticas às quais nos aferramos são de valor secundário, porque vivemos em campo de vibrações onde a mente é mais poderosa do que qualquer coisa ou ritual, que apenas tem a finalidade de servir de ímã que atrai a atenção de motivo para a fixação do pensamento. Diante do atraso e do materialismo em que muitos dentre nós teimam em reter-se, as ocorrências de absorção das forças vivas das oferendas permanecem em preponderância, exigindo contínua alimentação quando já é possível superar tal necessidade, direcionando corretamente o pensamento em sentido superior. No começo, sempre há estranheza para depois adaptação. Do contrário, a diferença entre os protetores e os exploradores espirituais das criaturas humanas será pequena, dando margem para que as paixões mais fortes irrompam, quando os primeiros se sintam ou se creiam desprestigiados ou não homenageados, como é do paladar da presunção e da ignorância. Tal fato acontece a miúde em nossas fileiras, se não em nossa casa, noutras de ação semelhante. Há protetores que, à força das paixões de que não se libertaram, transformam-se em exploradores dos seus médiuns, a quem subjugam, ou daqueles que lhes buscam auxílio, cobrando-lhes dependência e submissão. Com o tempo, esquecem-se da necessidade de evoluir, satisfazendo-se com a situação em que se encontram, renteando com os impulsos primeiros e sem coragem de transferir-se para os degraus superiores da vida. Realizam as tarefas mais brutais, sem dar-se conta dos recursos que podem ser aplicados com mais eficientes resultados. O arado de tração humana e animal foi substituído com excelentes vantagens pelo de força elétrica. Se é verdade que em muitos lugares ainda o primitivo é utilizado, isso ocorre por absoluta falta de recurso para a necessária substituição. Em nossa área de ação, o recurso para a substituição dos instrumentos é a vontade pessoal, com a consequente aceitação da lei do progresso que a todos propele para o superior e para a liberdade. Os nossos meios de auxílio não podem ser semelhantes aos métodos de destruição de que os maus, em deplorável estado de perturbação e materialidade, se utilizam. O fogo não se apaga com o fogo, como é verdade que o semelhante com o semelhante cura. Na área da terapia homeopática, o nosso semelhante, aplicado na doença de que padecem as criaturas, é a movimentação daquelas forças utilizando energias mais sutis, tanto mais poderosas. Deus é para nós a força total e criadora da vida, que nos permite entender a grandeza da sua obra, lentamente crescendo em mente e amor. O silêncio no auditório era geral. Dei-me conta de que a sala recebia umas 60 entidades desencarnadas que ali operavam. Eram silvícolas brasileiros, antigos ex-escravos e anteriores praticantes do culto afro no Brasil. A mentora, ao largo do tempo, assim fazendo,
libertava-os das práticas ancestrais ainda predominantes. Dando curso às explicações oportunas, acrescentou: saímos do eito da escravidão com imenso reconhecimento às provas redentoras que nos lapidaram as arestas. Evocamos aquele período com emoção e júbilo, preferindo conservar os caracteres daquelas benditas oportunidades aos que quando delinquimos. É justo que assim se dê, o que não implica que se nos faça indispensável assim prosseguir. Como não aceitamos o preconceito contra o homem negro ou índio, é injustificável a mesma infeliz atitude contra o branco. Não foi a cor da pele que nos levou ao delito, mas sim o atraso moral que nos caracterizava naquela experiência carnal. Tanto é verdade que, embora não hajamos adquirido o sentimento do amor pleno naquelas sociedades, conseguimos reunir outros valores que nos são úteis, auxiliando-nos da melhor maneira de aplicar a afetividade, para que não erremos por partidarismo e precipitação em face da ignorância dos desígnios divinos. A morte que nos libertou da escravidão física, que nos foi imposta pelas sociedades injustas, não nos faculta prosseguir na mesma condição em espírito. Alegram-se muitos companheiros nossos pelo carinho que lhes oferecem os beneficiários de sua ação amiga, chamando-os caboclos, pai, mãe, preta ou preto velho. É muito agradável, no entanto, discriminatório em relação aos nobres mentores da humanidade, a quem ninguém designa com essas formas de retenção em lembranças do passado. Todos somos a soma das experiências adquiridas, numa como noutra condição, em países diferentes e grupos sociais, nos quais estagiamos ao longo dos milênios que nos pesam sobre os ombros. Outros, sim, constituímos um grupo de companheiros de jornada, e não mais escravos coagidos ao serviço, como supõem erradamente muitos clientes encarnados que buscam nossos recursos. Trabalhamos por amor ao próximo e também a nós mesmos, por necessidade evolutiva, e o fazemos espontaneamente, por consciência do dever mais elevado. A quem, na sua ignorância presunçosa, nos exige a presença e nos dê ordem expressas, atado à antiga dominação de Senhor, de que não se libertou e por isso continua a ver-nos sob a sua implacável sujeição. É um erro que nos cumpre corrigir com bondade, porém com decisão, auxiliando-o a crescer para a igualdade, para a fraternidade e para a compreensão da verdade. Como não nos devemos envergonhar das nossas existências mais humildes e, portanto, mais proveitosas, delas nós não devemos orgulhar tampouco. Toda transição é demorada. Apesar disso, devemos esforçar-nos para vencê-la no mais curto prazo possível. Deste modo, avancemos. Cada passo dado nesse sentido é terreno à frente conquistado. Antes de concluirmos a nossa reunião, apresentamos o irmão Miranda, que nos visita por primeira vez e a quem pedimos proferir a oração de encerramento. Colhido pelo inesperado, supitei a emoção que me assaltou e atendi à gentil solicitação com os francos recursos de que dispunha no momento. A seguir, os cooperadores da casa acorreram, pedindo à irmã emerenciana orientações particulares para os seus compromissos e outras diretrizes para a manutenção das tarefas ali. O amigo Felinto permaneceu conosco em palestra edificante. O mentor informou-me que ele supervisionava na casa as tarefas da chamada magia branca, aplicada em favor das que eram vítimas das práticas fetichistas, que para ali acorriam, rogando que fossem desmanchados os trabalhos da magia negra. Era a oportunidade de endereçar-lhe
algumas questões e Dr. Bezerra, ao apresentá-lo a mim, favorecia-me com o ensejo. Porque Felinto permanecesse à espera de alguma indagação que previa lhe seria feita, questionei. A ação dos feitiços é real, conforme se apregou em diversas áreas das crenças e seitas religiosas, como das ciências socioantropológicas? E se tal ocorre, como fica a questão do determinismo, desde que os homens e espíritos maus, com práticas de tal porte, alteram o destino das criaturas? A magia, respondeu sem afetação, é uma ciência, arte tão antiga quanto as primeiras conquistas culturais do homem. Reservada à intimidade dos santuários da antiguidade oriental, é o uso do magnetismo que começa a ser descoberto, da hipnose e do intercâmbio mediúnico que os próprios imortais desencarnados propiciam aos homens. A superlativa ignorância das leis vestiu essas práticas de rituais e fórmulas ensinadas pelos espíritos, a maioria deles constituída de presunçosos e prepotentes, que se acreditavam deuses, exigindo sacrifícios humanos, animais, vegetais, conforme o processo da evolução de cada povo. Conhecendo, pelo estudo e pela repetição das experiências, a exteriorização magnética das chamadas forças vivas da natureza e dos seres, manipulavam-nas com grande aparato para impressionar, colhendo alguns resultados que projetavam os sacerdotes e quantos a praticavam. Pela mesma forma, percebeu-se que a aplicação de tais recursos podia ajudar ou entorpecer as criaturas, promovendo-as ou perturbando-as, daí nascendo as duas correntes referidas. Os mesmos espíritos, em toda parte, ensinaram aos seus familiares e afetos que ficaram na Terra, com as variações compreensíveis, em concordância com os níveis culturais e sociais, os referidos valores que, pela sua complexidade, passaram a constituir suas crenças, seitas e cultos religiosos. Todos vivemos dentro dos limites ou larguezas que as nossas conquistas evolutivas nos facultam. Assinalados mais pelas necessidades do que pelas realizações superiores, possuímos disposições naturais para mais fácil sintonia com as forças primárias e violentas. A maioria das criaturas ainda reage mais a uma ação negativa com a qual facilmente sintoniza do que com um gesto, um ato sutil de afetividade, de gentileza. Disso decorre que nas práticas da magia negra sempre há aqueles que se fazem receptivos às mesmas. Consciência de culpa inata, insegurança emocional, desajustes temperamentais, invigilância moral, insatisfação pessoal, ociosidade mental, conduta irregular e, além desses fatores, os débitos passados, constituem campo vibratório propício à sintonia com as induções mentais dos maus, telepatia e telementalização perniciosas, assim como as ondas da magnetização de objetos ofertados para as práticas nefastas, imantações fluídicas e, por fim, afinidade vibratória com os espíritos perversos e com os encantados que se deixam utilizar na sua ignorância para estes fins ignóbeis, como para os de ordem elevada. Na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos esses seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos. A senhora Helena fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente, gnomo, sílfides, salamandras e ondinas. Referimos-nos a essas anotações para demonstrar como o assunto prossegue em discussão e pesquisa valiosa.
Não atribuindo a esses seres um critério excepcional na ordem da criação, sabemos que estão em trânsito evolutivo, mediante as reencarnações entre o psiquismo do primata homine e o Homo sapiens, ainda destituídos de discernimento, ingênuos e simples na sua estrutura espiritual íntima e que são utilizados pelos espíritos encarnados, ou não, para uma ou outra atividade, conforme nos tem demonstrado a experiência neste campo. Ademais, entidades que se atribuem valores que não possuem, chegando às raias da autofascinação, assumem a personificação de certas deidades, atirando-se, embriagadas de presunção em tais mistérios. Outros, sim, há espíritos que se estorcegam em necessidades materiais, a que se fixam e se tornam instrumento desse comércio infeliz, mediante perseguições e vampirizações inimagináveis para os que não conhecem esse ângulo da vida. Seja dito de imediato que, acima de tudo, e mesmo comandando todas as ações, está o amor de nosso Pai, sempre vigilante, a superintender todas as coisas, já que não cai uma folha da árvore, senão graças à sua vontade. O amigo fez uma pausa oportuna, logo adindo. O determinismo não é absoluto, em face dos recursos do livre-arbítrio, que está sempre alterando o destino e o rumo da vida. O renascimento, algumas ocorrências e a desencarnação constituem fatalismo durante cada existência corporal. Pode ser até que se encontre estabelecido o modo pelo qual deve ocorrer a desencarnação do homem. Apesar disso, a invigilância, a precipitação, o mau gênio podem levá-lo a um suicídio que não estava programado, a um acidente fatal que a sua incúria provocou, ou, no sentido inverso, a conduta moral e psíquica desequilibrada, sadia, ativa no bem, pode alterar-lhe completamente na forma e no tempo o ato desencarnatório. Concluímos, portanto, que a ocorrência nefasta, obsessiva, perturbadora, se dará ou não conforme a receptividade do indivíduo. Não há dúvida, porém, de que seja qual for o resultado da ação de quem a encaminhou para o mal, ocorrerá o choque de retorno, isto é, volve ao agente o efeito da sua realização. Se me permite, voltei a indagar, como atua o amigo para desmanchar o que chamaríamos de feitiço ou magia negra? Conhecendo as leis dos fluidos, podemos de algum modo manipulá-los conforme a sua constituição. Utilizamos-nos de alguns recursos imateriais que foram objeto da magnetização para atrair os espíritos que se lhe mantaram e os defendem, usurpando-lhes energias em caso de alimentos e plantas, liberando-os da escravidão a que se atém, inclusive quando das grosseiras e macabras absorções de energia animal. Embora não recorramos a expediente idêntico no último caso, aplicamos forças fluídicas que os desconcertam emocionalmente, mudando neles a dependência da forma alimentar a que se subordinam, para outras expressões fomentadoras de vida, conhecidas por todos nós. No passo seguinte, retemo-los em barreiras magnéticas e passamos à fase da doutrinação, do esclarecimento, pois que o nosso objetivo é a libertação espiritual do ser, não a mudança de lugar ou de forma, mantendo-o aprisionado. Por fim, temos em mente os impositivos do mérito ou do demérito de cada paciente, auxiliando-o também no seu processo de crescimento espiritual. Conhecemos também as técnicas de desobsessão de alta eficiência, que são aplicadas nas instituições espíritas e que constituem um passo avançado na terapêutica de socorro aos sofredores de ambos os lados da vida. Dia vem e já se apresenta em suave amanhecer, no qual espíritos e homens esclarecidos da realidade
compreenderão melhor a finalidade da vida, emergindo do barbarismo para a civilização, da violência para a bondade, em todos os campos comportamentais, não mais se fazendo necessários os cultos e práticas ainda em voga por se haverem espíritos e homens, erguido à compreensão e certeza de que só pelo amor e pela educação se poderá fruir da felicidade real. O irmão Felinto estava emocionado quanto nós outros. Na sua visão do futuro melhor, ele antecipava a hora de harmonia entre os homens. Para tanto, trabalhava naquele celeiro de bênçãos espirituais, qual construtor que pede às pedras do alicerce que o desculpem por submetê-las ao anonimato e ao esquecimento na base do solo, explicando-lhes, porém, que sem esse concurso o edifício jamais se ergueria na majestade com que foi projetado. Com gratidão, num sentimento espontâneo que une ao gesto, abracei-o fraternalmente, emulando ao prosseguimento do seu ministério de abnegação e de caridade. Aquela noite, madrugada, brindava-me com inesperadas luzes para a razão e o comportamento, deixando-me exultante. A irmã emerenciana veio ter conosco por alguns instantes, quando o mentor recordou-me de que o dia chegava e era necessário seguir adiante, informando que voltaríamos mais tarde, à noite, para o prosseguimento dos compromissos.